Agora a gente vai falar, é aquele nosso momento de reflexão, também cheio de conhecimento, que a gente compartilha com você no Fala Brasil. A gente está aqui, né, falando, exibindo reportagens. Tudo isso é expressão do pensamento. Você já parou para pensar como é que os pensamentos se formam? Não parei para pensar nisso, mas é um assunto interessante, né? E é justamente o tema do nosso comentarista Isaac Efraim, no quadro Mistérios da Mente Humana. Vamos ver. O pensamento é uma projeção do teu cérebro fruto de uma vivência que você já teve. Então, de repente, quando eu era bem pequenininho, mas de alguma forma consciente ou inconsciente, eu lembro disso, a minha mãe me bateu. E eu sofri muito por conta disso, muito por conta disso. O sentimento de dor, de mágoa tomou conta de mim. A imagem que vai ficar na minha cabeça da minha mãe me batendo é a representação do sentimento que estava contido nesse fato. Toda vez, presta atenção, toda vez que eu lembro do dia que a minha mãe me bateu, eu resgato, eu retomo o sentimento, o contato com o sentimento de dor e de sofrimento. E, na verdade, tudo que é o nosso pensamento, isso foi um exemplo, mas todos os pensamentos são representações que a nossa mente faz a respeito das vivências que a gente tem. E isso vai gerando imagens na nossa cabeça que vão se misturando com a realidade que a gente vive. Então, por exemplo, se de repente eu vejo uma mãe batendo no filho, aquilo bate na minha representação mental e o sentimento que eu vou ter dentro daquela situação é o mesmo sentimento que eu tive quando eu apanhei da minha mãe. E tudo é assim, tudo é desse jeito. Todos os nossos desejos são assim, todos os nossos sentimentos que vêm do pensamento são frutos disso, de uma representação, de um cineminha que o nosso cérebro tem capacidade de produzir. E esse cineminha contém imagens que representam sentimentos que foram fixados dentro de mim. Isso é o nosso pensamento. Ele distorce a nossa percepção da realidade, ele nos engana muitas vezes, ele nos ajuda a entender muito as coisas muitas e muitas vezes. Mas é muito importante você saber de uma coisa: por mais real que o pensamento possa parecer, por mais real que seja o seu sonho, por mais real que você ache que aquilo que você está pensando é o que vai acontecer ou que é o certo de acontecer, não, nunca. No plano da realidade, o pensamento que habita a sua cabeça, ele não existe. É quase como se fosse uma alucinação, que a gente usa como referência para entender o mundo. Quando esse pensamento está mal calibrado, o que você vai ter com certeza são momentos muito importantes e muito intensos de sofrimento. Vai por mim, não tem como evitar a imagem mental, não tem como fugir disso, mas tenta acreditar menos nela. Pensa quantas vezes você pensou que ia ser o fim, teu pensamento te disse isso, e depois de tudo não aconteceu nada. Que a tua mulher ia te arrebentar de tanto dar bronca, porque você ficou bebendo com os amigos e jogando bilhar, e na verdade ela ficou se distraindo com a amiga dela. Pensa nisso então. Ó, para refletir, hein? Se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos.